Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, principalmente com os nossos convidados do Educational Testing Service de Princeton, uma organização das mais especializadas em avaliação educacional do mundo. E eu começo agradecendo, em primeiro lugar, a Fundação Itaú que patrocina a pesquisa, e os nossos convidados estão aqui a convite exatamente dessa pesquisa sobre inteligência artificial generativa e avaliação educacional. A pesquisa tem por objetivo mapear algumas iniciativas no Brasil e no mundo que estão acontecendo, tanto no que se refere à avaliação em larga escala, como também avaliações formativas, né? E já fizemos assim um grande levantamento, verificamos algumas tendências internacionais e hoje nós fazemos esse workshop com o ETS, Educational Testing Service, e com os nossos convidados, que são o professor Luiz Saldívia, consultor estratégico no ITS, Educational Testing Service, no Instituto de Pesquisa do ITS, é uma organização sediada em Princeton, líder em testes educacionais e avaliação dos Estados Unidos. O professor Saldívia é especializado no desenvolvimento de avaliações, incluindo o NAEP, Avaliação Nacional do Progresso Educacional nos Estados Unidos, e Saldívia liderou a equipe do ITS até 2022. Participa também um convidado também do ITS, o palestrante Matthew Johnson, Matt, atual diretor do Centro de Pesquisa em Psicometria Fundamental e Estatística na Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento da Education do ITS, foi diretor e professor de Estatística e Educação no Teacher College da Columbia University. É um prazer e uma honra muito grande estar recebendo aqui todos vocês, e temos depois como nossos debatedores grandes especialistas em educação no Brasil, o professor Rubem Klein, consultor da Fundação Cisgran Rio, o professor Chico Soares, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Maria Inês Fini, tanto o professor Chico Soares como a professora Maria Inês Fini foram presidentes do INEP, como eu também fui presidente do INEP, que é a instituição responsável pela avaliação educacional aqui no Brasil, e temos também aqui conosco a minha parceira na coordenação dessa pesquisa, que é a professora titular de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a professora Priscila Tavares. Eu quero também fazer uma saudação especial a todos da Fundação Itaú que nos apoiam, em nome da Carla Cristine, que é coordenadora do Observatório de Educação e Cultura da Fundação Itaú, que tem feito um esforço enorme no que se refere a inovações na área de tecnologia em educação e cultura, com uma carteira de projetos a mais abrangente aqui no Brasil hoje, nessa área de tecnologia em educação e cultura, né? A professora Carla está aqui nos acompanhando, assim como toda a equipe da Fundação Itaú. E quero também agradecer toda a equipe da Cátedra Instituto Ayrton Senna, a Silvia, a Bárbara, assim como a equipe que nos apoia nessa pesquisa, além da minha parceira na coordenação da pesquisa, a professora Priscila, para quem eu passo agora a palavra. Eu só quero dizer duas coisinhas sobre a nossa pesquisa. A nossa pesquisa, ela teve início em março desse ano, o relatório final deverá ser concluído até novembro, até o final desse ano, e nós levantamos várias iniciativas, temos mais inovações na área de avaliação formativa do que de avaliação em larga escala, e o nosso grande interesse em ouvir dos nossos dois convidados do ITS é saber em que medida as inovações tecnológicas, especialmente a inteligência artificial generativa, está impactando os processos avaliativos do ITS,
que é uma das maiores organizações em avaliação educacional do mundo, né? Gostaria também de saber em que medida nossos convidados têm introduzido a inteligência artificial generativa para desenvolvimento de banco de itens, para o desenvolvimento de novas metodologias de avaliação, e ao longo dessa fala nós teremos a oportunidade de ouvir com certeza o que tem mudado no NAEP, o NAEP, né, o National Assessment Education Testing dos Estados Unidos, que é uma avaliação em larga escala que influenciou enormemente o SAEB brasileiro, implantado a partir de 1995, com a introdução de técnicas, metodologias e conceitos semelhantes ao NAEP naquela ocasião. Agora, eu acho que muita coisa mudou no NAEP, no SAEB tivemos menos mudança do que tivemos no NAEP internacional. Mas eu passo, então, a palavra à minha parceira na coordenação do projeto, a professora Priscila Tavares Albuquerque. Com a palavra, Priscila. Então, eu passo a palavra agora para o professor Saldívia. Por favor, professor. Vocês me ouvem? Vocês conseguem visualizar minha tela? Eu estou compartilhando minha apresentação PowerPoint. Vocês conseguem visualizar, não é? Obrigada. Muito obrigada para começar, professora Lena e Priscila, pelo convite para participar neste debate, e eu espero que a gente possa, como colegas, ter esse diálogo. O que é que nós fazemos na ETS em termos de IA generativa e as tecnologias modernas? Mas vamos falar mais sobre a IA também. Mas eu quero falar mais sobre as mudanças da NAEP nos últimos anos. Eu quero contextualizar e situações práticas de como estamos implementando as mudanças tecnológicas, e também vamos falar sobre a questão da IA nesse âmbito. Então, vou começar. Eu acho que todos nós conhecemos o que é a NAEP. Eu quero falar um pouco sobre ela de qualquer forma, que é o Programa Nacional de Avaliação do Progresso Educacional, e também é considerado o boletim da nação, né, para avaliar o que que os estudantes nos Estados Unidos podem e não podem fazer. Foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Estatística, que está dentro do Ministério de Educação, e no Instituto de Ciências Educativas. Agora, a nossa política foi determinada por um órgão do governo que é independente de partidos, com participação de pesquisadores, professores, corpos docentes e o público em geral.
A partir do ano 1990, começamos a ter relatórios no nível estatal. Agora, não é uma avaliação de cada estado, porque os estados dos Estados Unidos têm suas próprias avaliações, com dados individuais sobre as capacidades e competências dos estudantes. Agora, a NAEP traz uma oportunidade de ter uma coletânea de todos os estados, em termos de avaliação, dentro de um arcabouço geral de avaliação dos estudantes. Agora, uma das mudanças mais importantes da NEPA foi uma transição do papel para o digital. Eu acho que o Brasil tem interesse nessa transição. Eu posso falar um pouco sobre como essa transição nos trouxe oportunidades reais, mas também desafios. Na transição, tivemos vários objetivos. Um seria manter as tendências, temos relatórios desde 1990 e manter essas tendências, e que as mudanças introduzidas pelo sistema de entrega não tivessem um impacto nas oportunidades de continuar a fazer os relatórios sobre as tendências. Então, se fizeram vários estudos, principalmente como adaptar o conteúdo existente do papel para o digital e estudar o impacto dessa transição. Por outro lado, outro objetivo da transição é apresentar tecnologias para melhorar a representatividade, como usar todas as tecnologias e a interação com os computadores para garantir que realmente podemos representar o contexto dentro desse marco. Nós não queríamos expandir aquilo que estava dentro do marco, queríamos simplesmente melhorar aquilo que já estava existindo. E para isso nós precisamos tomar decisões de qual é um sistema adequado, como vamos apresentar as oportunidades para que os estudantes respondam às perguntas e também usar potencialmente o que se chama a melhora tecnológica para poder ajudar nas respostas dos estudantes de uma forma que nem o papel e a caneta ajudam. Aqui vocês podem ver uma plataforma, é a plataforma da NEIP. Então, nós temos aqui essas ferramentas com instruções. Nós temos maneiras de mudar a tela, como, por exemplo, fazer um pinning, e isso permite aos estudantes que têm dificuldades para ajustar isso. E nós temos também o que chamamos de recursos universais. Então, os estudantes podem organizar isso da melhor maneira. Eles têm uma ferramenta que permite, então, marcar na tela o que eles querem marcar, por exemplo, salientar aquilo. E nós temos também uma paleta que permite, então, trabalhar com equações e símbolos. Quando a gente tem também uma calculadora. Algumas das sessões dessa avaliação precisam de calculadora, e nós providenciamos, então, uma calculadora que permite aos estudantes resolver as equações, e isso está sendo adaptado para eles. Nós temos, então, o exemplo. Uma outra coisa é como podemos permitir aos estudantes trabalhar com as diversas interações. Como, então, permitir aos estudantes participar? Nós temos aqui uma imagem de multicamadas que permite controlar um sistema de elementos complexos. Vocês podem ver, então, poder-se escolher os sistemas do corpo, por exemplo, o sistema muscular, nervoso, circulatório, respiratório, digestivo, e podem ver um a um ou mais de um num ambiente mais estático. Então, você pode juntar várias imagens para dar as informações para o estudante. Outro
é o que nós chamamos de um estímulo processual multiestágios. Então, você pode descrever uma situação, você tem, então, aqui as partículas no núcleo, nós podemos ver, então, a reação nuclear e você pode visualizar isso de diversas maneiras, como vídeo, como uma imagem estática. Nós temos, então, aqui uma animação da reação que está ocorrendo, ou pode ter, então, os vários estágios. Você pode, então, passar do estágio 1 para o estágio 2 e para o estágio 3. E vocês podem ver os diferentes estágios em diferentes tempos. Então, há uma decisão para ser tomada, qual que é o mais importante, o que que está procurando se avaliar nesse momento. Nós temos aqui o que nós chamamos de itens de zona, e o estudante pode clicar numa parte dessa imagem e selecionar a parte que corresponde à pergunta que lhe foi feita. Então, para ciências ou para a medicina, isso permite ao estudante não somente descrever, mas também dar um highlight na imagem, salientando o que ele deseja destacar. Nós temos aqui também uma estimulação por vídeo, para que o estudante possa fazer observações. Nós vamos ver aqui a animação do iguana. O estudante pode fazer uma avaliação e, baseado, então, na resposta, eles podem, então, responder em relação aos movimentos ou ação. É possível também poder usar isso para sistemas mais complexos. Nós temos aqui realmente os movimentos dinâmicos que são demonstrados. Mais alguns exemplos de outras simulações. E eu vou mostrar essa última ferramenta porque dá aos estudantes a oportunidade de coletar seus próprios dados. Eles estão fazendo uma experiência e eles podem fazer diversas experiências com diversos recursos e podem ver quais são as diferentes variáveis e navegar de um lado para o outro e ver o resultado da experiência. Nós temos outra simulação aqui e os estudantes podem, mais uma vez, selecionar as variáveis, vendo os resultados e avaliando-os. O pai faz a simulação, seleciona-se a variável, se coleta os dados e podemos preencher, então, a caixa de resposta, explicando as evidências que foram coletadas, o que permite aos estudantes, então, gerar seus próprios dados. Diversas oportunidades oferecidas, portanto, pelo computador, a ideia principal aqui sendo como transformamos isso numa coisa que seja apropriada para avaliação. Nós começamos, então, com a decisão de ter nossas bases fundamentais. E é isso que queremos verificar e acessar. Não queremos modificar isso. Mas como medir o que queremos medir? Nós estamos falando, então, do design das tarefas, e isso inclui tudo, desde a estrutura da tarefa, a resposta, a superfície, os recursos, as curvas, o layout, as medidas, tudo. Então, muitas decisões a tomar. E a questão é que essas decisões que os estudantes reagem ao que vem. Eles têm um impacto potencial dessas perguntas, então, da maneira como os estudantes respondem. E é isso que temos que ser cuidadosos em medir, entender como os recursos podem impactar a resposta dos estudantes. Não falamos
apenas de curso ou de processos. Você tem várias opções para a interação de um estudante e aí a linha e como o que se apresenta e como se quer medir aquilo e o que é apresentado se modifica. Então, podemos, por exemplo, estar introduzindo recursos ou traços que não são desejáveis. Por exemplo, se quer usar um avatar e engajar o estudante, motivá-lo com o avatar, você pode introduzir competências colaborativas e é preciso decidir em função disso. É por isso que, quando começamos a fazer isso, nós tivemos que ver como isso influenciava a resposta dos estudantes e continuamos a fazer a pesquisa sobre isso, porque tínhamos que nos assegurar que o modo não impactaria o comportamento dos estudantes de maneiras que seriam inapropriadas para fazer uma boa estimativa da resposta do estudante. Nós queríamos ver como estruturar isso, como as estruturas poderiam impactar o processo mental dos estudantes. Para fazê-lo, tínhamos que incluir, então, as ciências cognitivas como parte desse processo. Estudar o comportamento dos estudantes de diferentes maneiras. Então, como esses recursos poderiam impactar a percepção, a carga da memória, o lado afetivo, a motivação, a frustração, tédio, ou a ter impactos também comportamentais. Então, até aspectos também sociais, como o comportamento colaborativo, a comunicação. Todas essas coisas, então, têm um papel muito mais importante do que tinham antigamente, porque estamos apresentando ao estudante um estímulo dinâmico, interações dinâmicas que podem engajar mais ou menos, motivar mais ou menos. Eu vou dar um exemplo das possibilidades de como isso pode afetar e como pode afetar, digamos, os dados de processo. No computador, nós temos essa oportunidade de coletar tudo que o estudante faz, qualquer clique, quer dizer, o tempo que leva entre cliques para responder, as ferramentas que são usadas, a frequência com que se usa, a sequência que é seguida, tudo isso pode ser rastreado e coletado. E isso pode nos dar uma ideia do perfil dos estudantes, é uma ideia do que o estudante está fazendo em termos de comportamento e em termos também do construto. Começamos, então, a coletar os dados de processo e tratamos justamente dessa parte, por exemplo, do engajamento nos níveis de performance. Nós temos aqui a definição dos pesquisadores, qual seria, então, o engajamento dos estudantes, quanto tempo eles levam para fazer alguma coisa, criaram um patamar básico, e nós temos, então, esse limiar básico, considera a média e faz uma percentagem e usa isso para dizer o estudante estava realmente engajado ou não no comportamento, na participação. Então, baseado então, no nível de proficiência, nós temos estudantes que estão abaixo do nível de performance e têm menos, por exemplo, engajamento interativo do que aqueles que são mais proficientes. O que é mais importante, nós temos que... Qual é o ponto a definir? Nós temos aqui 0,9, definido como interação na avaliação completa. Então, você pode ter distorções também na avaliação. Então, vocês podem ver que nós temos aqui os que estão abaixo da média, nós temos os que são proficientes ou acima, e pode haver distorções. Mais uma vez, coletar a informação, obter essa informação, fazer essas inferências, só fica possível depois de coletar os dados de processo. E mais
E isso só é possível, então, num ambiente de processamento digital. Deixa eu dar mais um exemplo antes de passar para o próximo ponto. Nós temos aqui um item que foi desenvolvido pela equipe. Vocês podem ver, então, duas partes. Nós temos, então, os dados da cidade e que se pede ao estudante para criar uma representação gráfica em formato de pizza. E é uma pergunta bastante fácil. Depois, pergunta-se, então, qual é, então, a porcentagem, então, dos diferentes materiais. Nós temos aqui a pizza, você pode modificar o resultado. E nós temos, então, uma porcentagem para argila e para outros materiais. Então, isso parece complicar. E o estudante, então, dá entrada no item e vai ver o impacto. Nós temos, perdão, aqui os nomes das cidades, Clay, Hope, Rome e Taylor, mas nós temos que ver qual é as sequências que o estudante seguiu para fazer a sua resposta. Nós temos aqui essa sequência que é considerada uma sequência de sucesso. Nós temos aqui, então, abaixo do básico, proficiente e avançado. Vocês podem ver as porcentagens. Abaixo do básico, os estudantes entravam no item, arrastavam e aí respondiam a segunda parte. Dava 16,4%. O outro, então, dava entrada no item, fazia um arrastar e usava uma calculadora para calcular a porcentagem, depois dava entrada. E eles davam entrada no item e respondiam o número 3, não precisavam, então, fazer. Eles colocam o item e isso foi o mais comum. Para os proficientes, eles faziam drag and drop e depois o item. E até mais para os avançados, eles faziam assim. E a gente começa a se perguntar por quê? O que está acontecendo nesse item especial que eles estão saindo e voltando? E essa é uma das vantagens do projeto piloto de processamento de dados. E essa segunda parte, eles precisavam explorar o computador. Então, no início, eles tinham que fazer o scroll, porque eles não conseguiam ver a tela inteira. Aí a gente identificou, aqui pode ser um problema, porque os estudantes estão saindo aqui desse item antes de completá-lo. Tem indicadores que mostram que eles não completaram essa tarefa, e por isso que eles voltam. Aí a gente pôde identificar esse problema. E também podemos identificar os estudantes que estavam usando a calculadora para a computação necessária. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui também está no nível abaixo do básico em termos de proficiência. E isso apresentou a interação mais comum de uso de calculadora. Então, abaixo do básico, qual foi uma das coisas mais complexas? Qual foi a frequência das perguntas, mas não havia indicação de percentual. E nada dessa computação estava nos indicando se os estudantes estavam entendendo como usá-lo. Havia alguma indicação, mas a gente não conseguia ter um percentual, porque para o percentual você precisa ter um total e dividi-lo pela quantidade de participantes. Mas a gente não conseguiu acompanhar isso. Não deu para dividir o valor particular no total. Então, não havia nenhuma possibilidade de entender o percentual. E a mesma coisa aconteceu no nível básico. Então, baseado nesse tipo de computação, aqui tem um muito, muito pequeno, mas não está correto. 126, havia aqui uma indicação que talvez eles estavam considerando em percentual.
Então, o primeiro nível de performance foi no nível de proficiência, que seria no nível de 30 e 126, 126 por cima de 300. Aqui vocês estão vendo 126 sobre 300? Aí que você começa a ver alguma melhora nesse tipo de abordagem, mas é um percentual muito baixo no nível proficiente. E no nível avançado, que foi a proporção maior de interação com o computador, que eles estavam tentando usar competências associadas com percentual. Isso te permite fazer relatórios qualitativos para entender onde estão fracassando, onde estão falhando os estudantes. E não é uma resposta só baseada em dados, tem toda a parte de processamento que te permite avaliá-lo. E aí que é importante ter uma avaliação digital. É claro que hoje em dia podemos usar, e o Márcio vai falar sobre isso, abordagens de IA, porque esta análise feita por seres humanos ou manualmente demora muitíssimo. Agora, com o uso de IA, a gente tem formas mais rápidas de fazer essa análise, que pode nos proporcionar certas características e entender qual é a posição em termos de competência dos estudantes. Antes do mais, eu quero mostrar mais 2 slides. O marco principal, quer dizer, o arcabouço principal, as mudanças que estão acontecendo, é que esses marcos estão mudando, principalmente na matemática, mas até nas ciências, e a próxima administração vai introduzir mais mudanças. É como medimos e o que medimos. Uma das mudanças principais, principalmente na matemática, é sobre as práticas matemáticas. Há mais ênfase nos processos, nos hábitos das pessoas quando estão resolvendo problemas matemáticos. Não é só o conteúdo, mas o processo que é utilizado. E eles definiram 5 práticas, que é reconhecer, usar, criar, interpretar ou traduzir as representações. E também tem o descontextualização. E uma vez que você tem uma situação, você pode desdobrar ela matematicamente para tirar ela do contexto, e também tem a parte de justificação e de teste, que é criar, avaliar, ou apoiar algum tipo de declaração. E também o modelação matemática, quando você quer resolver problemas da vida real. Você entra com esse processo para entender a situação, para que ela faça sentido, e você identifica as variáveis, os pressupostos de forma matemática, você matematiza tudo isso, você coloca isso no computador e você volta, então, do mundo digital para o mundo real para uma solução. É todo um processo. E, finalmente, o que eles querem enfatizar é o que se chama matemática colaborativa, que é um empreendimento social de matemática, em que eles medem diferentes competências de colaboração. Um é fazer sentido das contribuições dos outros. Se alguém te dá uma ideia, você tenta fazer sentido dela. E depois é avaliar a ideia. Será que essa ideia vai nos ajudar para chegar à solução do problema? E número 3, o que eles chamam responder de forma provocativa, quer dizer, ou eu vou implementar a ideia, vou revisar, ou vou mudá-la completamente porque ela não funciona. Então isso é tudo parte da matemática colaborativa descrita pelo marco principal. Os 3 primeiros são mais baseados em competência. Você pode reconhecer uma representação, você pode criar uma declaração sem precisar comprová-la. Agora, a matemática colaborativa são processos e precisa acompanhar uma sequência específica. Você tem que identificar primeiro o problema matemático que você quer resolver. Depois você tem que matematizá-lo, depois resolvê-lo e depois voltar. É um processo, e devido a isso, o marco tem diferentes tarefas baseadas em cenários.
as tarefas que te permitem ter múltiplos itens baseados no mesmo objetivo e te permite passar por várias etapas, ou por modelação ou por matemática colaborativa. E tem um exemplo aqui, o que eles chamam tarefas baseadas em cenários, que são as características que definem a questão, um contexto autêntico, uma pergunta motivadora, um objetivo, e também toda uma área de exploração e de apoio que te permite controlar, por exemplo, as sequências. Você tem uma forma de dividir isso em etapas, dependendo no sequenciamento, você pode ir numa direção ou mudar essa direção. Você pode etiquetá-lo também para ver se está sendo feito corretamente e se você pode continuar. Ou então você pode dizer, bom, eu posso usar esta resposta ou uma técnica para controlar a direção em que a questão vai. Outra mudança é a alfabetização matemática. E o Marco te permite avaliar a alfabetização matemática e a situação em que a pessoa se encontra. É parecido com uma definição, mesmo não sendo idêntica à que tínhamos antes. Tem a parte de conteúdo, de competência, de habilidade e também o tipo de contexto em que vai se usar. E para fechar, eu quero mostrar essa imagem, que é parte do nossa equipe de desenvolvimento, e vocês veem que as competências dos diferentes itens que mudaram significativamente quando fomos do papel para o digital. Precisamos trabalhar com designers, com analistas de processamento de dados e testar as atividades para garantir que tudo funcione. E o que isto diz é que a avaliação digital não é apenas uma questão do conhecimento de cada estudante. É mais para adquirir informação de como o estudante pensa, como ele participa, como se engaja, como resolve problemas quando recebe um estímulo específico. E dentro desse marco, o foco nas interações dinâmicas, não estamos só observando as respostas, queremos capturar a aprendizagem em ação, em movimento, para verdadeiramente poder avaliar e apreciar o poder destes dados. E para isso nós temos que ter todos esses participantes de qualidade de design, criação de conteúdo e especialistas de acessibilidade, não só para medir a aprendizagem, mas também para entendê-lo e dar-lhe formas para o futuro. Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra ao Matt sobre o papel da IA, que além de todas as mudanças, como a IA pode mudar nossas abordagens, e o Matt vai falar sobre isso. Como colocamos a IA nas nossas avaliações. Vocês conseguem me visualizar e me ouvir e visualizar meus slides? Sim, ótimo. Muito obrigado, Luiz. Eu quero repetir o que o Luiz falou no início, que é agradecer este convite para apresentar a vocês hoje o nosso trabalho sobre avaliação baseada no digital e avaliação de IA. O que eu preparei para vocês é uma visão bastante geral. Eu vou, na verdade, juntar certas das coisas que estamos fazendo na pesquisa com outras que fazemos em termos operacionais. Muitas vezes, quando falamos sobre a IA na avaliação, há certas definições sobre a IA que sugerem que nós estamos usando a IA na avaliação há muito tempo. E eu gosto de começar
com uma definição que eu gosto de usar para contextualizar, e é da OCDE, de maio do ano passado, que diz que a IA é um sistema baseado em máquinas para objetivos explícitos ou implícitos, com informação que recebe para gerar resultados como predições, conteúdo, recomendações de decisões, que podem influenciar os ambientes físicos ou virtuais, com diferentes níveis de autonomia da atividade e uso. É basicamente o que nós fazemos nas avaliações educacionais, que é muito próxima a essa definição. Mas vamos usar agora uma visão mais moderna da IA e nos focar especificamente na IA generativa. Este diagrama foi adaptado de um dos meus colegas, num estudo que ele fez sobre alfabetização em IA, especificamente focado nas avaliações de alfabetização de IA, que diz que a IA é uma forma que inclui muitas ferramentas, que inclui o machine learning, aprendizado por máquinas, e também as LLMs e a IA Gen. E o machine learning é qualquer tipo de algoritmo preditivo, e os modelos linguísticos são, por exemplo, o ChatGPT, onde a IA está muito baseada em texto, e tende também a ser generativa, no sentido de que o ChatGPT está gerando texto, mas há outro tipo de IA Gen, como as que geram imagens, áudio, vídeo. Isso nos dá uma ideia de como é que a gente considera os diferentes tipos de IA. Então, o que a IA traz para a avaliação? E é isso que, então, o meu colega mostrou na sua apresentação, e os meus colegas gostam de mostrar isso. Então, são os 4 aspectos. Então, a IA traz para avaliação velocidade, por exemplo, e isso é um aspecto que está sempre presente, capaz de poder usar a IA numa avaliação, nos permite fazer as coisas mais rapidamente. Podemos, então, criar testes mais rapidamente, pontuá-los mais rapidamente, podemos também dar um feedback mais rapidamente. Então, a IA tem essa capacidade de acelerar todo o sistema de avaliação. Também nos permite aumentar, escalar o tamanho das coisas, ou seja, aumentar o tamanho das avaliações. Se pensarmos, por exemplo, na pontuação, então pode, para levar para um pontuador humano, levar 3 a 5 minutos para dar uma pontuação, avaliar um teste de um estudante. Nesses 3 ou 5 minutos, a IA, dependendo do tipo de abordagem que é empregado, pode dar pontuação para 10 milhares de avaliações. Então, nós temos essa capacidade de rapidez e também de aumento de escala, e o custo é impressionante. Outra coisa que permite fazer, o outro S daqui é a síntese. Então, isso nos permite reunir várias fontes de informação para criar nossas inferências. Então, na avaliação, o que significa? Nós temos várias coisas que o Luiz está falando. Nós temos os dados de processo, dados de resposta, outros dados também que estão disponíveis. E podemos reunir tudo isso, todos esses dados, e utilizar a IA para resumir isso, fazer uma síntese disso. E o quarto S é a surpresa, meus colegas gostam de dizer. Então, todo dia, quando nós fazemos coisas com a IA, ficamos surpresos com as novas capacidades que não pensávamos ser possíveis. Eu, muitas vezes, fico surpreso com as coisas estúpidas que resultam, muitas vezes alucinações que são apresentadas, e também surpreso com o desafio apresentado pela IA. Então, considerando esses 4 S's que nós vimos,
e nosso objetivo de entender como a IA é entendida nas avaliações, quais são as áreas mais comuns, quais são os usos mais comuns para avaliação. E eu diria que são, por exemplo, na ETS, os 4 usos mais comuns de IA na avaliação, no processo de avaliação. E só um aviso, não são usados todos para os programas de teste. Por exemplo, nós temos a pontuação automática, nós usamos para alguns programas, não para outros. O NEP, por exemplo, está explorando, e nós não fazemos a pontuação para o NEP, mas o NEP está explorando ver os benefícios disso. O outro aspecto em que se usa IA para o processamento é no desenvolvimento de testes para automático e geração. É muito fácil criar novos itens, se tiver um prompt adequado, criar itens, criar mensagens para ser lidas, imagens que vão acompanhar os itens que são apresentados, desenhos que vão acompanhar os testes matemáticos. Nós também temos outra área em que se usa muito a IA, principalmente no ETS e de uma maneira mais ágil, é realmente detecção de fraudes e plágio. Então, detectar os indivíduos que estão roubando na prova, né, basicamente, e plagiando também o resultado. E o último aspecto, e que o Luiz mencionou no final, nós também temos a análise de dados de processo e de comportamentos. E, como disse o Luiz, nós estamos, então, nessa coleta de todos os registros e capturamos isso como parte da avaliação visual e podemos agora utilizar isso para entender melhor o comportamento dos estudantes, associando esse comportamento com coisas como, por exemplo, as suas respostas. Então, o que eu quero agora fazer é me deter alguns minutos sobre alguns desses aspectos, falando um pouquinho, em mais detalhes, dos aspectos positivos e negativos associados com cada um desses aspectos. Depois disso, eu vou dizer quais são as novas tendências, para onde estamos nos dirigindo, qual é o horizonte para o qual nos dirigimos. Comecemos com a pontuação automática por IA. Nós temos, então, essa pontuação, avaliação automática dos resultados, que foi pesquisado no ETS e já está sendo pesquisado nos Estados Unidos realmente há mais de 16 anos, e utilizando os computadores para utilizar, então, as respostas no ETS. A pesquisa nessa pontuação automática realmente acelerou muito há 25 anos. Obviamente, comparando-se o que havia 25 anos com o que há agora, é muito diferente, mas toda essa pontuação automática funciona de uma certa forma. Nós temos, então, os dados de resposta, nós temos alguns exemplos típicos aqui, nós temos, então, um estudante que queremos avaliar, queremos ver sua pontuação. A partir do teste, nós temos alguns métodos para criar recursos, pegar a resposta escrita do estudante e transformar isso num conjunto de números. E esse primeiro passo, essa primeira passo de passar da resposta até os pontos, então permite o cálculo. E aí é onde todos os métodos diferem. Como se transforma, então, um teste escrito numa série de números? É aí que a coisa bate. E essa série de números é realmente o que se chama matriz de recurso, que entra no modelo preditivo, que permite pontuar, e a partir dali nós temos a pontuação que é atribuída ao estudante. E, normalmente, a abordagem é que nós temos um modelo preditivo, que é criado para prever como um ser humano vai pontuar, digamos, esse teste que está sendo feito. Alguns exemplos
então, dessa pontuação automática dos exames, dos testes. Nós temos o protótipo, que é criado, e, historicamente, usava-se muitos processos de linguagem natural para o cálculo. Então, os especialistas de linguagem natural tinham algoritmos para calcular, então, os aspectos ligados a elementos do teste que eram significativos. Então, nós tínhamos, então, um avaliador que avaliava, então, os usos da gramática. Tinha também outros recursos que eram empregados para ver como o teste era desenvolvido, como se criar isso. Então, você tinha especialistas de linguagem natural que criavam diversos recursos que acreditavam se adaptar perfeitamente, e era isso que era utilizado para o modelo. Então, nós tínhamos isso tão simples como modelos de regressão, por exemplo. Então, essa era a base que nós utilizamos para fazer a pontuação eletrônica dos testes. Temos também a palavra, que é outro lugar onde utilizamos também essa pontuação automatizada, como, por exemplo, nos exames TOEFL, em que temos candidatos que respondem a perguntas através de um microfone, o que é gravado, e funciona basicamente da mesma forma. Aquele arquivo eletrônico é analisado por especialistas de linguagem, a gravação tem recursos que são considerados essenciais para o mapeamento da resposta e é jogado, então, no modelo preditivo, que permite, então, a previsão da pontuação que é dada. Indo mais adiante, passando, então, para a pontuação automática de respostas curtas, como, por exemplo, a resposta pode ser de uma só frase, não um teste completo, um texto completo. Não precisamos necessariamente ver se está escrito muito bem. Não estamos interessados aí, por exemplo, na avaliação da parte escrita. É mais ligado ao conteúdo, o que o estudante interpretou. Um exemplo, por exemplo, aqui, é que numa avaliação escrita, o estudante lê uma passagem e houve algumas perguntas, tipo, qual é o assunto principal desse texto que você leu? E isso pode se resolver numa frase. Alguns estudantes podem utilizar pontuações diferentes ou botar isso em maiúsculos. Há 10 anos, nós desenvolvemos um algoritmo de pontuação que era baseado em n-grams, que usava realmente anagramas de letras e números. Então, sequências de letras ou de palavras, e você via quantas vezes essa sequência de letras aparecia na resposta, ou a sequência de palavras aparecia na resposta do estudante. E isso era utilizado no modelo. Não é muito fácil de interpretar, porque você está tentando pegar palavras aqui, mas em alguns casos funcionava bastante bem. O que agora chamado de a parte neuronal já está criando novos modelos de linguagem. Um comum, nós temos um precursor, por exemplo, dos modelos generativos de linguagem que existem, em que temos uma maneira mais sofisticada de pegar uma resposta simples, transformar isso em números. Às vezes podem ser milhares de números para, digamos, um texto, e nós temos, então, um vetor de números que vai conter o sentido da resposta, e isso é utilizado no modelo. É o que nós chamamos, então, de modelo neuronal, no nosso caso. Passando para hoje em dia, tudo isso foi explorado há 25 anos, antes do ChatGPT. Agora, hoje em dia, nós temos
nós temos, eu deveria te chamar, nós temos outros recursos, nós poderíamos usar um exemplo aqui, mas eu posso colocar uma resposta, mandar para o chat GPT, pedir para o GPT dar uma pontuação de acordo com o parâmetro estabelecido, é o zero shot. Então, é muito fácil fazer isso, mas não vai significar que seja uma coisa boa de se fazer. Evidentemente, os benefícios que falamos são, por exemplo, eficiência, consistência, pensa-se que isso é importante, principalmente se você está dando, digamos, a mesma resposta, vai ter a mesma pontuação. Então, é a questão da escalabilidade, do aumento, mas há também perigos ao se usar algumas das abordagens. Nós temos, por exemplo, a questão da viés e da questão de ser justos na avaliação. Às vezes, a IA vai pegar coisas que são associadas com uma boa performance, que na realidade não são indicativos de uma boa performance. Um bom exemplo que eu gosto de usar para a minha pesquisa, por exemplo, é que descobrimos que um grupo demográfico nos Estados Unidos estava recebendo uma vantagem injusta pelos algoritmos de pontuação automática. Descobrimos que esse grupo demográfico tinha tendência a repetir mais vezes a pergunta que era feita ao dar a sua resposta. Qual é o tema principal desse texto? O tema principal dessa passagem é blá, 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 e dava a resposta. E, ao repetir isso na resposta, o algoritmo associava isso com uma boa performance, dando, então, uma pontuação melhor, mesmo que depois, o que fosse respondido depois do prompt não fosse bom. Então, há essa questão que está envolvida nesses modelos preditivos. E tem uns LLMs que a gente tem que se preocupar com a falta de nuance. Esses modelos são construídos na linguagem disponível na internet. Se você está pontuando um aluno do 4º ano do fundamental, a linguagem que ele ou ela usa vai ser muito diferente da LLM. Então, também tem a questão da falta de transparências, que subvalora a avaliação humana. E outro lugar importante em que se usa a IA é no desenvolvimento automatizado dos testes, dos exames. Aqui temos um gráfico que um pesquisador importante de desenvolvimento de testes fez, e ele gosta de dizer: "Está ficando muito fácil gerar itens, você pode gerar centenas ou milhares de itens por dia, ou milhões até. Milhões de perguntas por dia, se você quiser, usando a IA Gen. Agora, você não pode pretestar o modelo de nenhuma forma, se você gera milhões de itens. Então o que que você vai fazer? Bom, a próxima etapa é outra vez usar IA. Primeiro para gerar os itens, depois você vai usar IA para avaliá-los e potencialmente pretestá-los, mas eu não acredito nisso, mas pelo menos para você ter uma ideia de como vai ser a performance desses itens. E agora se você pudesse fazer uma estimativa da dificuldade e se um item é discriminador, você pode colocar uma forma, mas agora você precisa se preocupar que você não quer ter itens muito similares uns aos outros, então você tem que ter outro agente de IA, que vai então analisar a similaridade dos itens que você criou. E depois de tudo isso, talvez você desses milhões de itens, você ainda não tenha o suficiente, aí você tem que começar de novo com todo esse ciclo. Esse é o grande problema. O problema simples é como gerar. Historicamente, se usam modelos que funcionam muito bem com itens muito bem estruturados, por exemplo, exercícios de vocabulário, matemática muito básica, coisas assim. Você pode ter um modelo e
mudar algumas palavras ou conceitos aqui e ali. Isso a ETS já estava fazendo há mais de 20 anos, principalmente para algum tipo de pergunta, mas hoje podemos usar abordagens puramente generativas, usando IA avançado, usando conteúdo único e avançado, que pode produzir itens muito mais complexos e potencialmente também ter uma gama muito maior de itens e de contextos. Já falei um pouquinho sobre os benefícios e depois tem as questões das ciladas, que eu também já falei, tem a qualidade, a controle de qualidade e dependabilidade também, confiabilidade, porque você está gerando itens e você não tem capacidade de testá-los anteriormente, tem um viés, tem uma certa incerteza, você precisa se preocupar com o linguajar que está sendo usado e que certos tipos de itens vão ser usados em demasia, porque a IA pode criar viés, estar associado com certos grupos demográficos. É relativamente fácil nos primeiros passos, mas como fazê-lo corretamente não é tão fácil. A terceira área é toda a parte do da supervisão das provas, fiscalização e garantir a integridade acadêmica. Por exemplo, se os estudantes podem fazer os exames em casa e que se usem sensores, microfones, câmeras para monitorar os estudantes, para ver que eles não estejam colando, por exemplo. Isso em tempo real, enquanto o estudante esteja fazendo a prova e depois da prova, IA verifica se há plágio, se alguém escreveu uma redação que ela copiou de outra pessoa, ou que há participação entre diferentes estudantes que têm respostas muito similares, principalmente se você tem uma prova de larga escala, com milhares de participantes, como é que você acha essas similaridades entre diferentes pares de itens? Você vai ter que estudar milhares ou bilhões de combinações para serem analisadas. Como é que você pode fazer isso de forma eficaz? Nisso a IA pode ajudar. E a ideia aqui é você usar a IA para garantir que as pessoas não colem e que seja feito de uma forma justa para todos. E que aqui é mesmo tipo de coisa, parece que eu estou me repetindo, mas tem a questão da escabilidade, consistência, de você monitorar grandes números de provas simultaneamente e ter uma ferramenta de monitoramento uniforme, que seja usada para todos os estudantes. E fazendo isso numa escala de uma forma que possa assustar as pessoas que querem colar. Agora isso pode ser bastante invasivo, por exemplo, quando eu estou respondendo fazendo uma prova em casa e eu me sinto muito invadido, e também tem a questão da precisão. Tem os falsos positivos, os falsos negativos, que pode levar a consequências, principalmente quando está associado com grupos demográficos, pode aumentar o estresse, a ansiedade. E aí os estudantes não têm tanta capacidade de mostrar o seu conhecimento, porque sabem que estão sendo monitorados, e se isso daí, se alguma coisa cair no chão, isso pode criar um problema. Então, claro, sempre há benefícios, mas há muitas questões que a gente precisa analisar com cuidado. O Luiz falou um pouco sobre análise de processos de comportamento. Estamos tentando analisar a interação do estudante com a avaliação digital e usar isso para vários objetivos. O que eu gosto disso é que é uma questão que é mais do que saber as respostas finais dos estudantes, e sim como chegaram a elas. Então, você rastrear como eles interagem com os itens, como resolvem problemas, já mostramos um pouco disso, né? Manualmente podemos ver.
abaixo do básico, eles não nem veem as taxas necessárias. E com esses dados, você pode usar certas estratégias cognitivas e metacognitivas, e você pode usar mão de obra humana, mas aí é uma coisa que demanda muitos custos e também muito tempo. A IA pode fazer isso muito melhor. Aqui temos um exemplo de umas pesquisas, só para vocês terem uma ideia. O que significa isso? Isso aqui é uma pesquisa que Luiz e eu estamos fazendo, e aqui nós coletamos dados da NAEP em termos temporais, com que frequência eles têm uma performance em cada um dos itens, quais são as ferramentas virtuais, calculadoras, etc., para tentar achar uma representatividade desses dados numa dimensão pequena, são dados grandes, e tentar agrupá-los em estudantes. E quando você faz isso, você pode determinar alguma das coisas que o Luiz falou. Esse grupo aqui, por exemplo, eu não me lembro qual era o grupo, mas tinha um grupo que estava usando calculadoras de uma forma errada, com itens em que você não deveria usar a calculadora. E aí você pode descobrir certas coisas desse tipo, que com a olho nu é muito difícil, mas a IA sim pode te ajudar a acelerar esse tipo de monitoramento. Então, análise de processo e de comportamento, e ter um insight maior, como, por exemplo, identificar se o estudante está indo numa certa direção, e outros pesquisadores estão tentando ver como que eles podem fazer o estudante voltar para aquilo que ele deveria estar fazendo quando ele sai da tarefa. Mas isso pode ter também consequências negativas em potencial. Eu acho que eu estou passando do meu tempo, mas eu vou fechar daqui a uns poucos slides, mas o principal aqui nesse slide é que o uso da IA continua crescendo. Tudo que eu falei agora, até agora na ETS, está se usando num programa ou outro, mas não em todos, mas em algum lugar está sendo usado. Agora, estes são os itens que estamos analisando, pesquisando. Estamos fazendo pesquisa, tudo que eu falei antes, mas aqui temos uma coisa chamada avaliação baseada em conversa. Por exemplo, o GPT e a OPA tem uma coisa chamada, OpenAI tem uma coisa chamada tempo real, que é um modelo generativo em que você pode ter uma conversa falada. E você pode construí-lo para ter uma avaliação baseada na conversa, que pode ser usada, por exemplo, tem um colega que está estudando essa questão para ver as práticas dos corpos docentes. Você tem um professor interagindo com um aluno virtual de 6 anos, para ver se o professor pode entender as estratégias desse aluno para resolver uma soma simples. Isso é feito para ver se o professor está usando as melhores práticas. E também avaliação gamificada. Agora na ETS, tem uma empresa chamada Roblox, que trabalha talvez com crianças que fazem avaliações nos games, nos jogos, para entender principalmente tipo de avaliação política ou mentalidades políticas. Isso é uma outra área em que a IA pode explorar. Enfim, um item aqui final que eu queria compartilhar. Como vocês podem ver, falei sobre muitos benefícios, mas também falei sobre muitas ciladas em potencial. E por isso que a lição número 1 que eu quero passar a vocês é que usar a IA nas avaliações, nas provas, requer que você use a IA de forma responsável. E essa imagem estranha que eu estou mostrando é a minha síntese de vários marcos de uso responsável da IA.
Agora, onde eu quero passar mais tempo falando é na parte superior à direita, que é o impacto educacional e integridade. Nós queremos garantir que quando você use a IA, seja para melhorar uma coisa, e não só usá-la porque é IA, é para melhorar alguma coisa. Às vezes, você pode avaliar, por exemplo, melhorar o custo de uma avaliação, mas ela tem que melhorar a avaliação e tem que estar alinhada com as metas da avaliação. Como disse o Luiz, o construto é essencial. Não devemos mudá-lo só para usar a pontuação de IA, não é assim. Então, com isso, eu quero fechar minha apresentação. Aqui vocês têm alguns estudos relacionados com esse trabalho nosso, e eu vou deixar aqui para vocês puderem usar os códigos QR. Obrigado. Muito obrigada, professor Matt, and muito obrigada, Luiz. Foi excelente, foi muito bom. Eu realmente estou bastante impactada com a apresentação de vocês, ao ver todos os avanços e novos desafios que o NAPE está enfrentando e que o ITS, tudo que o ITS está desenvolvendo. Eu passo então a palavra agora, muitíssimo obrigada. Eu, por mim, continuaria até ouvindo vocês. É, eu passo a palavra agora ao professor Francisco Soares, depois ao Rubem e à Marinês. Professor Francisco Soares. Chico, você está sem som e sem câmera. Profissionais do ITS, o Luiz, que já nos visitou de outras vezes, e o Métrio, ambos nos brindaram com, como você disse, apresentações muito, muito interessantes. Eu queria começar contando, a gente considerava isso uma piada quando eu estava fazendo o doutorado, que uma pessoa foi acusada de alguma coisa no Texas, e o nome dessa pessoa era John Smith. E, como você sabe, o Smith é um sobrenome extremamente comum de pessoas que eram mais simples. E aí o clerk da corte abre o processo e diz: Now the state of Texas against John Smith. E que o John Smith teria dito: What a majority? Quer dizer, o que eu, um mero John Smith, vou fazer contra o estado do Texas, que é aquele estado enorme e muito rico? Eu tive esse sentimento porque nós estamos tendo uma apresentação do ITS. O ITS é a grande referência e, como o Matthew falou várias vezes, na área de pesquisa, mas também não só na área de pesquisa, mas também na área de grandes contratos. Quer dizer, de fato, o que nós temos aqui é uma exposição daquilo que está sendo feito. Pois bem, mas nós estamos aqui no Brasil, num outro lado, queria fazer algumas observações. Eu vou fazer essas observações a partir de uma experiência que é uma experiência pequena que nós temos no contexto da Fundação Getúlio Vargas, que está apoiando o projeto, mas junto com o meu colega da Universidade Federal do Ceará, que é o professor Jorge Lira. Então, o que a gente está fazendo é um esforço de fazer avaliação formativa. Eu vou falar apenas da avaliação formativa de leitura, porque Jorge falaria de matemática. Quais são os problemas que a gente enfrenta? Vamos observar que a ideia não se usou
exemplos de textos de leitura. Tá? Perceba, o professor Valdívia usou muito textos de ciência, porque, de fato, os itens de ciência colocados no computador com simulação, muda-se completamente o jogo. Ou seja, você pode verificar se o jovem, se a criança, de fato está dominando. No caso da leitura, isso seria mais simples, porque nós precisamos de um texto e é sobre esse texto que algo vai ser feito. Ou seja, eu posso fazer uma boa avaliação de leitura com papel e lápis, sem problema. Mas onde está a diferença? É na devolutiva. Ou seja, nós precisamos, quando eu estou falando de avaliação formativa, nós estamos precisando ver o que o aluno respondeu e construir uma resposta, uma devolutiva para aquele aluno. Perceba, nesse sentido, as experiências que a gente tem são, como eu disse, são muito pequenas. Eu acredito que elas estão aceleradas. Eu acredito que no princípio do próximo ano a gente terá coisas mais concretas para mostrar, mas é muito interessante a gente treinar um modelo para, a partir do que o estudante nos deu, e, no nosso caso, a partir do texto, dizer o que aquele estudante deve receber de orientação. Isso só pode ser feito com inteligência artificial. Caso contrário, a gente voltaria àquela ideia que muitos de nós tivemos, mas que não é viável em escala, como o Matthew falou várias vezes, que é atender todos os alunos. O Brasil adora exclusão. Então, nós temos alguns poucos alunos cujas respostas podem ser lidas e comentadas. A grande maioria dos alunos não pode. O que isso tem levado? Tem levado a uma situação extremamente incômoda para vários de nós, que é a redução da avaliação a itens de múltipla escolha. Quer dizer, o que a gente aprende vendo Valdívia apresentar aqueles itens é que esses itens de múltipla escolha, eles são extremamente limitados, seja para o uso, seja para verificar o que o aluno aprendeu, mas principalmente para dar a chance ao aluno de aprender melhor, né? Então, a experiência que a gente tem, ela é muito boa nesse sentido, mas ela ainda é muito precária. Onde nós já caminhamos mais, que é na correção. Tem uma parte inicial que é ler o que o aluno escreveu e transformar isso em arquivo. Perceber, e no Brasil ainda a grande maioria das avaliações são feitas em papel e lápis, isso deve ser lido, e aquele texto do aluno deve ser então transformado num arquivo, num string, que possa receber a análise de Natural Language Programming. Há muito desenvolvimento nisso, e é muito interessante verificar como que os estudantes têm quase um dialeto próprio. Quando a gente consegue ler o que eles escreveram e comparar com o léxico da língua, a gente vê que isso é quase um dialeto próprio. Isso é um problema que tem muitos resultados. Agora, quando nós vamos corrigir, nós temos feito uma experiência e que, ao invés de pedir à máquina para corrigir, nós vamos pedir à máquina para aprender a correção de um conjunto de humanos. Que isso? Porque nós estamos interessados também na formação do professor. Quer dizer, um risco muito grande que a gente está correndo é achar que a AI ela vai se desenvolver tanto que a gente não vai precisar mais de professores. Eu não sei o que o mundo nos espera, o futuro está nos reservando, mas, por enquanto, a gente acredita que os bons professores e os professores que nós temos, potencializados por boas capacitações, são essenciais. Então, tem sido muito, muito interessante quando a gente coloca os itens para os professores e coletamos deles as respostas. Nesse caso, a gente trabalha com um tipo de classificação muito simples. O estudante, pela visão do humano, não produziu uma resposta adequada, ele produziu uma resposta semi-adequada e produziu uma resposta adequada. Lembrando que aí não vai ter a resposta certa, mas eu vou ter várias respostas adequadas e vai. Na realidade, o que a gente observa
é uma enorme variedade de respostas inadequadas, né? As pessoas erram com produzem respostas inadequadas com uma criatividade incrível. Então, essa dimensão da gente juntar da escala também à capacitação, eu acho importante que ela apareça, né? Aquele slide do Matthew, usando um pouco de diagramas de Venn, ele é muito, muito interessante, porque ele coloca a machine learning como um grande ambiente. Tem muitas das coisas que hoje nós estamos chamando de inteligência artificial, elas já estavam disponíveis através de modelos, modelos estatísticos, modelos psicométricos. Mas é interessante que hoje tudo isso está junto e está enormemente facilitado. Tá? E o outro ponto que eu queria chamar a atenção é na questão da produção de itens. A primeira coisa que a inteligência artificial está nos permitindo, e eu vou me restringir novamente à leitura, é a gente sair. A leitura exige um texto. E aí, o que a inteligência artificial generativa está nos permitindo? Que é responder uma pergunta importante. Quais são as perguntas que devem ser feitas aos estudantes para que nós tenhamos evidência que eles compreenderam o texto? Eu não sei se eu consigo ser claro aqui. O que nós queremos do estudante através dos testes é compreensão leitora. O Brasil não faz isso. O Brasil testa habilidades isoladas, né? Mas a inteligência artificial está nos dando chance de criar um conjunto de perguntas em cima de um mesmo texto. Nesse sentido, como o Matthew observou, os avanços são muito grandes. Eu resistiria muito à ideia de gerar os textos. Eu acho importante que a gente use textos autênticos, mas essa é uma questão do lado. Mas o apoio da máquina para fazer isso é muito importante. Maria Helena, o mundo está mudando. A gente tem que mudar junto. A inteligência artificial veio para ficar. Mas a gente não deve perder de perspectiva que o grande objetivo é que o aluno aprenda melhor e não que eu meça cada vez melhor onde ele está. Porque no Brasil, nós vamos medir cada vez melhor a posição inadequada que o grande conjunto de estudantes brasileiros tem. Então, a gente tem que colocar uma dimensão de apoio ao aprendizado nesses esforços. E aí, nós todos que estamos na avaliação vamos concordar que está na avaliação acaba na sala de aula. Quer dizer, aqueles itens maravilhosos que Saldívia mostrou, se aquilo está na avaliação, a sala de aula vai ter que mudar. Os nossos itens de múltipla escolha, os itens de alfabetização que estão nas nossas provas, levam o Brasil a gastar toda a sua energia, recursos, tempo e atenção na produção de um conhecimento que não é o conhecimento que esse mundo que a gente está vivendo exige. Então, muito obrigado. Nós temos que incorporar aí a partir dessa posição de John Smith. Aqui tudo é mais difícil, os recursos são muito, muito menores e nós somos muito poucos, né? Mas estamos caminhando. Muito obrigado. Obrigada, Chico, muito obrigada. Rubem Klein, professor Rubem Klein. Rubem, abre o microfone Inês. e a imagem. Quem deve falar antes, eu ou a Maria Inês? Tanto faz. Marinês quer falar antes? Oi, Marinês. Fala, Rubem. Fala você, depois entra a Marinês. Você quer Tudo falar bem. antes, Marinês? Posso falar? Me deram essa ordem? Vamos lá, então. Tá. Eu quero engatar um pouco na conversa do Chico, dizer que foi um prazer muito grande ouvir o Matthew e o Luiz, mas eu gostaria de falar um pouco dos itens de múltipla escolha.
Eu tenho estudado, assim, com muito prazer, porque eu gosto de estudar. Eu tenho aulas de inteligência artificial e a cada semana eu me surpreendo com os recursos possíveis para serem usados nas avaliações. É lógico que eu tenho que registrar que nós não temos os recursos de animação para fazer simulação dentro dos testes, nós não temos esses recursos tecnológicos. Mas eu fiquei gratamente surpresa com o Gemini e o Perplexity. Mais do que isso, quer dizer, quando eu dou a ele uma tarefa de elaborar um item para mim, eu dou o contexto, ou seja, são alunos, no caso, da educação de jovens e adultos, da periferia da cidade, de um nível socioeconômico baixo, né? Com uma linguagem absolutamente restrita, e eu quero que você estabeleça uma situação, problema, para avaliar tal habilidade. E quando eu recebo o item, eu peço um item de 3 alternativas e já fiz um de 5 também. Os itens são absolutamente muito bem feitos. Eu digo isso porque eu passei os últimos 20 anos treinando pessoas para elaborar item, para fazer ajuste de item e para elaborar matriz de avaliação. Muito bem. Aí eu peço para o Gemini para ele me dar a explicação do erro, porque como boa piagetiana que sou, a análise do erro, para mim, Chico, ensina mais. Bom, o acerto acaba com a conversa, mas a análise do erro começa uma conversa nova. No primeiro momento, tanto o Perplexity como o Gemini me deram uma descrição do erro. Aí eu volto e digo, mas eu não quero isso. Eu quero entender, eu quero que vincule com a habilidade avaliada e me explica onde foi o erro. Olha, eu já elaborei mais de 400 itens de língua portuguesa, com textos grandes, próprios do currículo que está sendo veiculado, e também os itens de matemática. Então, a minha pergunta para os colegas, o Matthew e o Luiz, é o seguinte: é lógico que eu tenho uma curadoria, eu tenho os especialistas em língua portuguesa e matemática que olham para essa produção, que é rapidíssima, tá certo? E dizem para mim os acertos, que são muitos, são 90% de acertos e 10% de necessidade de acertos, eu diria que é mais de linguagem. Minha pergunta esta é uma maneira de nós substituirmos o teste empírico pela dificuldade do item? Ah, esqueci de dizer, eu peço 3 itens, um item fácil, um item de dificuldade média e um item difícil para aquela população. Então, minha pergunta é para os colegas, ilustres colegas que nos brindaram nessa tarde, se nós aprimorarmos bem essa utilização de recursos, inclusive com itens de resposta construída pelo aluno, nós vamos substituir o teste empírico dos itens para as avaliações, e aí poderemos confiar, teremos a confiabilidade da adequação da medida para a interpretação dos resultados? Obrigada, Marinês. Eu vou retornar depois para o professor Mete, para o professor Luiz Saldívia, e antes vou passar para o professor Rubem Klein. Rubem, obrigada, Marinês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Maria Helena, a Patrícia, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Itaú Social, por esse convite, né, que também, como o Tico falou, me honra muito estar na presença de todos vocês e poder assistir. Essas 2 palestras foram extremamente interessantes, né? A do Saldívia e a do Johnson. Quer dizer, a gente vê os recursos, né? Quanta coisa diferente tem sido feita, e os recursos para tudo isso, né? Que nós temos, como a Maria Finês falou, temos certa dificuldade. Mas eu sempre pergunto, que eu acho que a mudança para avaliação digital trouxe novas oportunidades em termos de análise, em termos de itens, em termos de estrutura, e muita coisa, bem diferente do papel, né? Papel e lápis. Mas
Eu fico me perguntando, quer dizer, sempre uma preocupação que eu tenho, como é que você, se um aluno, preocupa aqui no Brasil, né, tem muitos alunos que as escolas não têm computador, não estão acostumados com computador, quando eles pegam pela primeira vez uma tela e algo mais complexo, que eles têm que mexer, interagir com a tela, com o computador, etc., como é que eles se comportam? Né? Quer dizer, eu acho que tem que haver muito, por exemplo, todos os exemplos lindos que o Saldívia apresentou, né? Seria interessante isso tem, de alguma maneira, chegar à sala de aula, né? Para o aluno estar familiarizado e melhorar o aprendizado e tudo mais, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa que eu não sei como isso está nos Estados Unidos hoje em dia, se todas as escolas têm esses recursos, né? Os Estados Unidos é um país muito mais rico e muito mais recursos que o Brasil, mas como é que isso está? Mas aqui a gente ainda tem muitos problemas, né? E eu me pergunto, né? Quer dizer, eu tenho visto exemplos do itens do NAEP, do PISA, né? Que são exemplos bonitos, mas eu pego um aluno que nunca viu isso antes e chega num teste, ele tem que lidar com isso, como é que ele se sente e o que ele consegue fazer no tempo, né, que é razoavelmente exigido, né? É um tempo, os nossos alunos estão acostumados com bastante tempo para fazer as coisas, né? É uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho. Agora, eu acho extremamente interessante, né? Por exemplo, o que a gente vê, como a Maria Affini falou, análise de erros na múltipla escolha, a gente vê isso, os alunos fazendo, o exemplo do Saldívia, mostrando como o aluno processa, como é que ele resolve o item. A gente, quer dizer, eu estava olhando ali, vendo alguns dos erros comuns, né, que os alunos, a gente vê que os alunos cometem, né? Então é interessante, né? Quer dizer, essa interação pode, inclusive, ajudar bastante a produção, né, de itens de múltipla escolha. Mas hoje em dia isso aí está sendo feito, né, pela máquina, grande produção, grande quantidade de itens gerados automaticamente. E o grande problema, como o Márcio falou, eu diria, é a calibração. Quão bons são esses itens e o que a gente vai usar numa outra uma avaliação, como é que eles se comportam, né? Quer dizer, eu acredito que tem que haver uma boa checagem, né? Porque a gente monta a prova baseado nos parâmetros das qualidades que a gente deduziu de alguma maneira, né? Mas eu acho que isso tem que ser bem checado, né? Mas eu acho que isso aqui é muito interessante. Eu achei, quer dizer, essa análise de processo, dados de processo, do dados do processo, muito interessante. Eu acho que acompanhar isso é bem interessante, né? Eu acho que tem muita coisa aí para a gente fazer e para acompanhar. Como Maria Helena falou, né? Quer dizer, o NAEP foi uma fonte de inspiração no início do SAEB, nossa avaliação nacional, e agora a gente tem que continuar a se inspirar no NAEP, no PISA, nessas avaliações, outras avaliações, para fazer as mudanças que a gente tem que fazer aqui no Brasil. E isso exige, eu acho que, como a gente vê, um trabalho de equipes bastante grandes. Uma pessoa sozinha não faz, né? Nada. Precisa de bastante investimento que é extremamente importante que seja feito, né? Eu acho que a gente tem que caminhar para melhoria e, há muita coisa para avançar. Agora, eu acho muito importante a gente pensar muito nessa questão da sala de aula. Eu acho que tem que chegar lá, como o Chico falou, tem que chegar o professor, tem que aprender a usar, tem que aprender a analisar, e aí as ferramentas têm que chegar, né? Para a gente poder realmente ter uma avaliação, que eu diria, mais fidedigna, mais efetiva. Obrigado. Muito obrigada, Rubem.
Luiz e Matt, eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês, antes de encerrar aqui, para dizer o seguinte: primeiro, que eu gostei demais da apresentação de vocês, fiquei literalmente impactada com os avanços do NEIP, considerando que em 1995, quando nós mudamos o SAEB, nós procuramos fazer uma aproximação muito grande entre o SAEB e o NEIP. E agora eu vejo que existe uma distância enorme entre o que já se faz no NEIP, com os testes que o Luiz Saldívia apresentou, com os avanços do professor Metz, né? E o que nós temos hoje no SAEB. Então, a distância é enorme. E me chama muito a atenção a a ênfase que vocês deram à transição do modelo, que é um problema que nós, no Brasil, vamos ter que enfrentar, né? Nós estamos ainda com um modelo de SAEB muito tradicional. Ele ficou bem para trás, digamos, né? São testes de múltipla escolha, não tem atualização de matrizes, não tem inovação tecnológica, né? O SAEB ele se expandiu quantitativamente, é uma avaliação censitária, mas ele não evoluiu do ponto de vista nem conceitual, nem metodológico, nem tecnológico. Eu acho que são muitos desafios pela frente, aos poucos precisaremos enfrentar. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco aqui, a partir dos comentários dos nossos convidados, né, um pouco sobre essa questão da transição, né? Como é que isso foi feito? Porque eu imagino que o Brasil deverá enfrentar essa transição. E a outra coisa é que numa live que nós fizemos recentemente com o André Schleicher e com o Tiago Caliço, da OCDE, ficou muito evidente a necessidade de integração entre avaliação formativa e avaliação em larga escala, somativa. E hoje, quer dizer, o NEIP é capaz de ter uma devolutiva pedagógica para apoiar a sala de aula, considerando as profundas mudanças que acontecem hoje no contexto da educação no Brasil e no mundo, né? Porque hoje não existe mais uma separação. Os níveis são diferentes de aprendizagem, mas está todo mundo enfrentando desafios parecidos. Com a palavra, os nossos palestrantes, Luiz Saldívia e Metz. Messi, você quer começar? Sim, tudo bem. Eu posso começar e depois eu continuo. Eu vou começar com alguns comentários. And Francisco and Marinês have made earlier, fizeram antes. E vou falar um pouquinho sobre a transição para algumas das implementações de IA e a transição. Alguns dos pontos que eu queria comentar, um deles é quando você usa a pontuação automatizada, por exemplo, em avaliação de leitura. Os alunos escrevem suas respostas e você vê diferentes dialetos nas diferentes respostas. Essa é uma das situações que podem ser problemática para a pontuação automatizada, quando os dialetos estão associados com a performance. Mesmo que você não queira avaliar a performance, mas esses modelos preditivos podem se focar nesse sinal e ter um viés. Até mesmo num contexto de avaliação formativa, isso pode ser uma questão que precisa ser analisada. E eu concordo. É impressionante o que o Gemini, o ChatGPT e todos esses modelos generativos diferentes podem fazer em termos de produzir itens de avaliação de qualidade e certamente na superfície. Talvez você tenha 100 excelentes, mas o 100º primeiro pode ter um erro.
Então, uma das dificuldades é como que você vai identificar esses poucos que são problemáticos antes de um estudante ter que enfrentá-los. Como é que você garante que o estudante nunca tenha que visualizá-lo? Então, é aí que entra a avaliação automatizada, mas para ela funcionar bem, ela precisa ser treinada, você precisa ter muitos dados em que os especialistas humanos, como o Luiz, dizem: "Sim, todos esses itens gerados pela IA são bons e esses não são os bons". E aí você tem que achar quais são os sinais de que é um bom item e que não é um bom item. Essa é uma das dificuldades. Quando você tem toneladas de linguagem na internet para gerar modelos generativos, você não tem o mesmo nível de escala de dados para itens de múltipla escolha. Pode ter dezenas de milhares nos livros texto de avaliação, mas ainda assim você está limitado dentro no sentido de preditivo, é um modelo limitado. E aí, isso é o que faz o uso de itens generativos difícil. E a última coisa que eu quero falar antes de passar para o Luiz, é como você faz a transição para a IA. Nós passamos muito tempo com pesquisa para garantir ou para minimizar a oportunidade de consequências negativas para os alunos nas provas, seja pontuação automatizada ou geração automatizada. Fizemos muita pesquisa antes de implementar. E isso pode ser também aplicado na transição para o digital. E com isso eu quero passar para o Luiz. Obrigado, Mato. Eu quero falar também sobre a questão da dificuldade, né, de predição. Eu quero falar sobre algumas coisas sobre a transição para o digital. O professor Rubem e Maria Helena também falou sobre como é que a gente vai garantir que as ferramentas ou as interações sejam intuitivas, fácil de uso para os estudantes. E nós seguimos algumas regras. Número 1, não fazemos isso só para usar a tecnologia. Queremos incorporar interações naturais para a construção. Então, Por se exemplo, queremos que um estudante represente uma coisa, um número numa linha de números, nós criamos então uma ferramenta e baseamos nisso. Isso é uma interação natural. Então, isso corresponde ao construto que nós estamos querendo fazer. Não é só pelo prazer da IA. Número 2, nós queremos que seja intuitivo. Para isso, é preciso fazer muitos testes, experiências, ver o que se usa, os aplicativos que existem, as ferramentas que existem para ensinar. E então, e nós usamos isso para que a interação seja intuitiva. E também fazemos testes com professores. O que descobrimos, é por isso que chamamos isso de generativo, nos Estados Unidos, pelo menos, as pessoas leem as instruções e não sabem como usar. É incrível como é fácil para os estudantes, no entanto, interagir com as ferramentas. Os professores são aqueles que entram em pânico quando leem as instruções e se sentem intimidados. Os estudantes tentam muito. E a ferramenta está disponível. E nós temos, então, os controles. Se você quiser ter perguntas sobre, então, por exemplo, fazer pedidos, nós podemos fazer uma ordem de pedidos e isso vai fazer parte. É preciso ser intuitivo e fazer muitos testes anteriores antes de aplicar isso e nós temos que ver, então, quais são as orientações nesse sentido, quais são as informações que estão no computador. Nós tentamos integrar tudo para permitir, então, que seja fácil de usar, para que permitir aos estudantes mostrar o que eles sabem fazer. Então, todas as ferramentas, os recursos que
foram mencionados têm propósitos diferentes. E eu mostrei um que falava da zona que você tinha que clicar na imagem que correspondia. A pergunta, no campo médico, você pode olhar um raio-x e dizer onde tem o problema, e o estudante tem que ser capaz de mostrar onde que tem um problema naquilo. E é possível ter um item que nos permite fazer isso. E então a interação precisa ser natural para o construto e ter uma reatividade que seja avaliada na avaliação. Então, e é fácil, então, interagir nesse sentido. É mais importante nesse ponto interagir com a tecnologia, porque isso nos permite, então, analisar melhor os construtos. Quer falar das dificuldades, Matthew? Sim. Sim, já. Em termos de ter itens generativos que precisam ser avaliados, calibrados, como fazemos isso? Há algumas abordagens, alguns pesquisadores que dizem, você pode ter IA generativa e ela vai responder as perguntas para você, e aí você vai usar isso para calibrar a resposta. Alguns dizem, nós temos provas disso, podemos fazer isso. Nossa pesquisa, pelo menos nos exemplos que vimos, sugere que isso não funciona assim. É muito difícil e isso remete ao princípio básico. Você quer avaliar os itens de avaliação na população para a qual serão endereçados. Você não está criando itens de avaliação para testar a IA generativa. Você está usando esses itens para avaliar crianças ou alunos de faculdade. Então, o padrão é que é preciso testar isso anteriormente nesta população, de preferência. Então, eu defendo muito contra realmente usar a IA generativa para qualquer outra coisa do que o pré-teste básico para se assegurar que você não está confundindo, digamos, a IA generativa com o formato da sua pergunta, que é ruim. Eu acho que, então, nós temos uma revisão muito básica de ver, eu fiz uma coisa errada com esse item, alguma coisa boba com esse item ou não. Mas, além disso, usar IA generativa para responder a uma pergunta, não estou convencido que vai dar bons resultados. Eu ainda não vi nada que tenha me convencido nesse sentido. E minha mente me diz que não é uma coisa que vai funcionar muito bem. A outra abordagem é tentar pegar a pergunta que é feita, matematicamente, estatisticamente, é semelhante à pontuação automatizada. Eu tenho um texto para uma pergunta, se for múltipla escolha, eu tenho as diferentes respostas, eu posso pegar esse texto e colocar isso no modelo preditivo, que vai prever, então, a dificuldade, e temos alguns pesquisadores que trabalharam muito nesse aspecto e focalizaram primeiro nos TOEFL e outro modelo, mas trabalharam isso para criar outros modelos. O TOEFL e o TOEIC dão uma certa esperança que isso possa ser feito, porque tem milhares de itens de exames que já foram calibrados no passado. Para o NAEP, há centenas aos quais temos acesso, porque esse projeto de pesquisa foi focalizado em itens que estivessem disponíveis publicamente. Então, há um pequeno sinal aqui de aviso, que o conteúdo do item pode ser previsto, mas não é no nível em que se diz, ok, já fiz um teste anterior do que eu queria. Então, se você tiver, basicamente, uma noção de estatística, você sabe que você pode usar isso para criar uma coisa antecedente para que o seu exemplo de pré-teste seja menor, combinando informação do modelo preditivo com estudantes reais, com uma amostra pequena de estudantes reais respondendo às perguntas e ter a mesma confiabilidade que se usaria para ter os efeitos dos outros estudantes. Então,
Isso é que eu acho que é a próxima geração para o nosso campo, combinar a estatística com o IA, com a psicometria de uma maneira unificada para resolver todos esses problemas de uma só vez, mais do que pegar IA de um lado, colocar do outro lado, aplicar uma psicometria, depois colocar de novo pela IA, depois aí olhar o feedback automatizado. Nós temos que ter alguma coisa mais integrada. Isso acho que é o próximo passo. Ai, bom, primeiro eu quero agradecer demais. Eu simplesmente adorei Luiz Saldívia, professor Neto, nossos comentadores, mas eu achei excelente. Foi para mim um grande aprendizado ouvir tudo que vocês estão fazendo em termos de pesquisa, os avanços, as dificuldades, a qualidade do que foi apresentado. Trouxe uma contribuição muito grande para a nossa pesquisa e para todos nós que trabalhamos aqui na área de avaliação, e espero que isso possa também inspirar as avaliações brasileiras, o SAEB, as avaliações estaduais, tudo mais, porque eu acho que tem uma revolução em andamento no campo das avaliações e aparentemente isso ainda não é percebido aqui no Brasil como deveria ser, né, tendo em vista as mudanças todas, do ponto de vista do comportamento das pessoas, da sociedade, da escola, dos jovens, dos aprendizados, das tecnologias, tudo mais. Então, para mim, olha, muito obrigada, obrigada mesmo, agradeço Fundação Itaú, agradeço o ITS, o tempo de vocês, muito importante. Espero que a gente tenha oportunidade de trazê-los presencialmente aqui no futuro para fazermos aqui. Eu sei que o Luiz Saldívia gosta muito do Brasil, né, Luiz? Então, para que a gente possa, de fato, interagir mais e aprender com todas as pesquisas e avanços que o ITS já tem. Priscila, quer dar uma palavrinha de agradecimento, por favor? Vai enriquecer muito o nosso levantamento, a nossa pesquisa aqui e nos dar insights esperançosos e, ao mesmo tempo, desesperados sobre o que a gente precisa fazer aqui para avançar nas nossas avaliações em larga escala. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos. Um grande abraço e um beijinho. Tchau, tchau. Beijo para todos. Quer falar, Luiz? O Luiz quer falar. Dá um. Fala. No, I reiterate that. Thank you for the invitation. And Matt, Convite, e Matt, muito obrigado por me ajudar para levantar toda essa discussão, e é maravilhoso colaborar, e na EPTA está aberto sempre a discutir. Nós publicamos muitas das coisas que estão ligadas ao que Matt disse, então basta procurar. Nós temos muitos artigos e documentos. Se vocês tiverem perguntas, entrem em contato comigo, vocês têm meu e-mail. Tá ótimo. Muito obrigada, hein? Um abração. Obrigada a todos. Bye, bye. Obrigada, Chico, Marinês, Rubem, toda a equipe aí que trabalhou, Lígia, Gabriela, os intérpretes. Muito obrigada, gente. Um abração.